Houve um tempo que o brasileiro queria se livrar da submissão aos americanos. Hoje parece que é o contrário, a gente está implorando para alguém botar o nosso povo de joelho de novo. Que saudade daquela época, né? Brazil is America's solution. Eles nem disfarçam. É assim, é na cara dura mesmo. Pega o que tiver de valor e a merda você deixa aí que o povo se vira. Mas que tipo de negócio ele quer dar para os Estados Unidos? Além da nossa dignidade, é claro, né? To break independence on China for critical minerals, especially rare earth elements. E foi lá para dar, né? Ainda bem que não era o que eu tava pensando, eram outras coisas. A gente só vai doar para eles os minerais críticos e as terras raras. Lítio, cobalto, níquel, nióbio, entre outros. Podia botar nesse pacote aí água, ouro, petróleo também, né não? Quem sabe essa barganha não ficava ainda mais interessante para eles. Deu mole nisso, hein, malandro? Mas não vamos julgar o futuro presidente sem antes entender o que é que ele pretende com isso, né? These rare earths are essential for computer processors and EA revolution that's transforming our world and the American defense equipment. Without these components, American technological innovation becomes impossible, and the production of the advanced military system that maintain American superiority falls into the hands of adversaries. Without them, America's technological revolution stalls and national security becomes vulnerable. Ainda esnobou, agora eu gostei. Sem os nossos tesouros, vocês estão fodidos. Nosso futuro presidente é muito sensato. Ele quer fortalecer as forças armadas americanas para Donald Trump brincar de tirar o alvo. É ou não é um verdadeiro patriota esse rapaz? Lula and his party are openly anti-American. He speaks publicly about undermining the dollar as the global currency. Nesse ponto ele tá certo. Mas parece que não é só o Lula não, hein? Na Europa, por exemplo, criaram o euro, justamente para ter uma moeda para fazer frente ao dólar. E conseguiram! O euro se tornou mais forte do que o dólar. Mas ele tá certo, de um certo ponto de vista. O Brasil é um paizinho do sul global. A gente não merece ter hegemonia econômica. E a gente precisa permanecer controlados pelos americanos. Sempre protegeu a gente, né? O Lula é um cara tão maluco que ele é fundador do BRICS, que é a moeda que assusta esse controle econômico global, que sempre teve nas mãos da Europa e também dos Estados Unidos. Mas, na verdade, ninguém deveria fazer isso. Ninguém deveria enfrentar esse poder estabelecido. Por isso eles são conservadores, querem conservar o dinheiro exatamente onde é que está. A gente realmente precisa entender que a gente não nasceu para liderar. Vamos ser os puxa-sacos para sempre. Ainda bem que tem alguém para conduzir a gente direito, não é não? Olha, Lula nunca conseguiria fazer isso. O melhor a ser feito, do ponto de vista desse grande estadista aí, é sermos submissos à vontade dos americanos e dos europeus. Afinal, eles são mais bonitos, eles são mais felizes e, sem dúvida, muito mais inteligentes que a gente, né não? Quem somos nós para querer superar essa gente tão maravilhosa que apenas dá a oportunidade da gente viver aqui nesse mundo, hein? Na visão desse grande estadista patriota, a gente deveria era ser grato por isso. Sabe que eu nunca tinha pensado assim? É porque eu devo ser muito burro mesmo, né? He has aligned Brazil with China on a massive scale. He has opposite American interests on every single item of foreign policy. Mas se Trump tivesse construindo escolas aqui, até que o negócio podia ser diferente, né não, meu irmão? Que porra de relação é essa que a gente só entra com esfíncter
e ele entra com o rojão, hein? Será que é isso mesmo que Lula ou qualquer outro presidente que se preze deveria fazer? Isso aí, pra quem não sabe, se chama ser independente. Mas um gênio como ele nunca vai entender uma coisa dessa, né? Olha, Trump tá saindo da ONU pela porta dos fundos. Ele ameaçou tomar na marra territórios dos seus antigos aliados, como Canadá e Groenlândia também. Ele invadiu o Irã junto com Netanyahu, aquele homem bonzinho. A realidade, sem mentiras, é que o mundo virou as costas para Donald Trump. Os Estados Unidos ficaram revoltados com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, que negou o uso de 2 bases militares espanholas para que os caças norte-americanos pudessem realizar as operações militares contra o Irã. José Manuel Albarez, que é o responsável por toda essa parte da diplomacia e que já falou, nós não vamos participar desse conflito. Aí, malvadão, você não é o cara? Não tem as melhores tropas do mundo? Não age independente de qualquer coisa? Agora quer botar o dos outros na reta, né? Segura a marimba aí, malandro! A resposta foi essa, mas como ele é um homem muito mais educado do que eu, ele disse, nós não vamos participar desse conflito. O interessante, na verdade, é que para alguns gênios, Donald Trump é um verdadeiro herói. Para Flávio Bolsonaro, por exemplo, fazer uma parceria com ele vai ser um verdadeiro negócio da China, tipo ganhar na Mega Sena. Quase tão bom quanto o período da escravidão. Ah, que saudade! Mas Flávio Bolsonaro acusa Lula de proteger traficantes de drogas. He has aligned Brazil with China on a massive scale. He has opposite American interests on every single item of foreign policy, publicly criticizing President Trump's actions on Venezuela, Iran, Cuba, and the fight against drug trafficking. Então quer dizer que traficantes de drogas são donos de organizações terroristas agora? O que aconteceria então, por exemplo, se na época que o pai dele estava levando cocaína lá para a Espanha, se isso tivesse sido considerado terrorismo, o que teria acontecido, hein? Mas não era para tráfico, não. Devia ser para uso próprio mesmo, né? Como um exemplo que vai ser transmitido para a sociedade brasileira quando tem tráfico internacional, 39 quilos de cocaína numa das aeronaves da comitiva presidencial do presidente Jair Bolsonaro. Bom, para mim a mensagem é simples. Eles adoram mesmo uma farinha. E aí, a gente nem pode ser maldoso achando que esses 39 quilos de cocaína eram para ser repassados pelos militares que estavam na comitiva de Bolsonaro. É mais provável que fosse para uso próprio mesmo, né? Era todo mundo metendo a napa o tempo todo e agradecendo a Deus, né? Pra não dizer que eles são mal agradecidos. E aí a gente tem 2 pontos. O primeiro é que existe uma classificação da ONU para dizer o que é e também o que não é terrorismo. E tráfico de drogas não é classificado terrorismo. A ONU define terrorismo como atos criminosos contra civis, destinados a causar morte, ferimentos graves ou tomada de reféns com o propósito de provocar o terror, instigar a população ou forçar o governo ou a população a agir. A definição enfatiza motivação política, ideológica ou religiosa e recusa justificativas para tais atos. Sabe o que é terrorismo segundo a ONU? Ah, não sabe não? Então, deixa eu te ajudar a descobrir agora, com um exemplo clássico. Como é que sai dessa enrascada agora? A gente vai continuar com o nosso orgulho, né? Somos brasileiros, todos nós temos orgulho de ser brasileiros. Mas como é que resolve essa situação? Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fez com o Japão? Lança uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha,
Nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir fora Yankees. Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki. Para aí depois, sim, haver, no dia 16 de agosto de 1945, portanto, 2 semanas depois da primeira bomba, haver uma rendição formal por parte do Japão. Então, essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra, assim, onde nós não estamos em condições normais, nós não estamos em condições de exigir nada por parte do governo Trump. Ele vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade. Cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam 2 bombas atômicas aqui no Brasil. Pois é, justamente isso que é considerado terrorismo, segundo a ONU. E se ele pensa que isso vai ficar esquecido em algum lugar do passado, meu amigo, esse vai ser um fantasma que vai atormentar ele a vida inteira. Mas não espanta a mosca do rabo dele, não. Deixa ele tranquilo. Deixa ele continuar tentando causar o pânico na população para forçar o Brasil a fazer o que eles querem. Agora imagina se o Lula fosse um vendido. Já teria entregado tudo de bandeja no primeiro momento, né? Essa sim deveria ser uma atitude de um presidente, não é não? Se Trump tá pedindo, entrega tudo de uma vez. O problema é que ao longo do tempo, nesse xadrez, o que aconteceu foi que a gente viu quem é verdadeiramente patriota e quem veste a camisa do Brasil por baixo do uniforme americano. Isso está absolutamente claro. E para finalizar, no ano que vem teremos esse homem poderoso como presidente do Brasil. Next year, when I return to this stage as president of Brazil, we won't just be celebrating another election victory. We will be celebrating the birth of the strongest conservative alliance in Western Hemisphere history. Aliança Conservadora. Pelo menos uma verdade ele falou, que quer manter a Aliança Conservadora, conservando o dinheiro exatamente aonde ele está. Ele mostrou plano para isso. Não podemos enfrentar o dólar. Ele vai conservar o país sob a tutela americana, entregando as nossas riquezas para toda a glória dos Estados Unidos, né? O plano é conservar a nossa miséria. Deixa que os americanos continuem comendo a nossa carne bovina. Eles precisam mais de carne do que a gente. O seu plano é conservar o entreguismo, que sempre foi natural dos militares brasileiros. E ao invés de investir no nosso programa de defesa, vai mandar as nossas terras raras para os americanos fazerem o exército mais capaz do mundo. Ele falou isso com todas as palavras. E, consequentemente, o Brasil, pelo menos com ele, vai ficar exatamente como sempre esteve, conservando a sua posição como país de terceiro mundo, que, segundo o seu discurso, a gente não pode nem pensar em querer mudar essa situação. Bom, esse discurso foi muito elucidador. E agora, ao menos, ficou claro que a gente tem um candidato completamente comprometido com o futuro do nosso Brasil. Eu só tenho pena, de verdade, é do futuro das nossas crianças. Tô falando sério!